tarde a todos. O tema que me foi dado, recorribilidade das interlocutórias, nos remete a gente a conversar um pouco sobre 3 meios de impugnação. Quais sejam? Recurso de apelação, cabimento do recurso de apelação, o cabimento do agravo de instrumento e a utilização do mandado de segurança como mecanismo de impugnação de decisões judiciais. Eu vou fazer um breve resgate histórico e vou começar falando do CPC de 39, só para a gente tentar contextualizar aquilo que o legislador de 2015 tentou implementar com o advento desse novo código. O CPC de 39 era um bom código. Ele era um bom código para os anos 30 do século passado. Se você pegar a literatura dos anos 40, dos anos 50, do século passado, você vai perceber que a doutrina não criticava o código. Mas, em especial, a parte de recurso ela era ruim. Era ruim sobre 2 aspectos. Primeiro, porque você não tinha certeza, ou o código não era claro, a respeito de qual tipo de recurso cabia de determinada decisão judicial. Esse é um ponto que eu não vou me aprofundar. Mas o outro ponto era a questão das interlocutórias. O CPC de 39 adotou uma regra, e eu começo falando do CPC de 39, porque o CPC de 2015, de alguma maneira, resgata aquilo que foi proposto no nosso primeiro Código de Processo. Qual era a regra do CPC de 39? Decisões interlocutórias são decisões irrecorríveis. Essa era a regra geral. Havia um princípio da proibição da recorribilidade em separado das interlocutórias. Era esse o nome do princípio. Então, interlocutórias eram recorríveis? Sim. Haviam interlocutórias recorríveis? Sim. Num rol taxativo, 17 hipóteses trazidas no artigo 842 daquele código. Então, nós tínhamos 17 decisões das quais cabia agravo de instrumento e todas as demais não. Portanto, recorribilidade das interlocutórias negativa. Pois bem, a advocacia, a comunidade jurídica nunca aceitou isso, porque fora desse rol se deparava com determinadas decisões das quais queria impugnar. Na sequência de 39, nós chegamos no ano de 51, e em 1951 entra em vigor a primeira lei do mandado de segurança. E a lei do mandado de segurança, ela fala em ato coator de autoridade pública. Ato coator de autoridade pública. Sabemos que o mandado de segurança não foi criado para impugnar a decisão judicial. Mas aí, naturalmente, que algum advogado, olhando a lei, se perguntou, será que um magistrado é uma autoridade pública? É. E uma decisão que esteja fora desse rol é um ato coator? Pode ser. E foi impetrado, então, o primeiro mandado de segurança contra a decisão judicial. É obviamente que ele foi negado, porque mandado de segurança não foi criado para isso. O segundo foi negado, o terceiro foi negado, o quarto foi negado, o quinto foi negado, o sexto foi negado, o sétimo foi negado e, de repente, sei lá, o 23º foi aceito. O 24º foi negado, o 25º foi negado e, sei lá, o 38º foi aceito. Quando a gente percebeu, o mandado de segurança passou a ocupar um espaço no sistema de mecanismos de decisões judiciais para impugnar justamente as decisões interlocutórias que não estavam naquele rol. Pois bem, esse era um problema, portanto, do Código de 39, o nosso primeiro código. Nos anos 70, no início dos anos 70, o professor ministro Alfredo Buzaide recebe a incumbência de redigir o código, que depois ficou conhecido como Código Buzaide, o Código de E vejam que esses 2 primeiros códigos brasileiros, eles têm algo em comum. Ambos foram elaborados e entraram em vigor em períodos de ditadura. E já vou explicar por que eu vou dizer isso. Em 39 estávamos lá sobre a égide do Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas. Em 73 estávamos no ápice ainda da ditadura militar. Código Buzaide, portanto, o Código de O Buzaide se propôs a resolver esse problema. E, ao contrário do que havia em 39, ele adota uma regra completamente diferente. O CPC de 73 adotou uma regra, ou um princípio da ampla recorribilidade das interlocutórias. De modo que, a partir da entrada em vigor daquele CPC, todas as interlocutórias passaram a ser recorríveis. Qual era o objetivo disso? Acabar com a utilização do mandado de segurança contra ato judicial. Pedro, isso foi resolvido? Não, não foi resolvido. E por que não foi resolvido? Porque o regime do agravo de instrumento do CPC de 73 não é o regime do agravo de instrumento que a gente aprendeu
eu vejo aqui muitos alunos, muitas alunas, vejo algumas cabeças brancas, talvez tenhamos aqui alguns advogados que advoguem já anteriormente a 95, porque foi em 95 que houve uma reforma. Mas o agravo originário, ele era um agravo interposto no primeiro grau de jurisdição. E quem formava o instrumento era o cartório. Vejam, era um atributo do cartório formar um instrumento, tirar cópia do processo. Então você interpunha o agravo do instrumento com uma peça única. Quem autuava essa peça e instruía o agravo de instrumento, e vejam, porque agravo de instrumento, a expressão vem de você formar um instrumento, isso era uma atribuição do cartório. O cartório assim fazia, tirava a cópia, autenticava xerox por xerox, e depois disso remetia os autos para a contadoria. A contadoria judicial, então, ia fazer o cálculo do quê? Do preparo, do porte de remessa e de retorno, do valor das cópias e do valor das autenticações. Aí os autos retornavam para o cartório. Aí o cartório intimava o agravante para recolher o valor dessas guias. E o agravante recolhia. E, na sequência, o cartório intimava a parte contrária para apresentar contrarrazões. E, assim, o agravado o fazia. Pois bem, quanto tempo demorava isso? O professor Arruda Alvim, que viveu aí a virada do CPC 39, do CPC de 73, uma história, conta a história viva, não é do Código do CPC ou do Processo Civil Brasileiro, nos conta que em São Paulo, nos anos 80, isso demorava um ano. Um ano entre a interposição do agravo no primeiro grau e a sua respectiva chegada no TJSP. Vejam, o que a gente discute via de regra em sede de agravo de instrumento? Decisões interlocutórias e, via de regra, nós temos o quê? Discussão de quê? Liminar. Liminar, nós temos o quê? Urgência. Ou seja, o agravo de instrumento, ele não servia para aquilo que ele se propunha, porque o agravo demorava muito para chegar no tribunal. E aí, a advocacia, então, assim que o Código entrou em vigor, o que passou a fazer? Começou a interpor o agravo de instrumento no primeiro grau para evitar simplesmente a preclusão e, paralelamente, passou a impetrar mandado de segurança no respectivo tribunal. Então, a gente tinha dois meios de impugnação. O agravo de instrumento embaixo, para evitar a preclusão, e o mandado de segurança em cima, para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento tartaruga que lá vinha embaixo. Não funcionou. A partir dos anos 90, o Código passa, ou logo depois da Constituição de 88, e ali depois 90, 92, e mais 94, e chegamos em 95, nós estamos no ápice das reformas do CPC-Buzaide. No ápice. Essas reformas, todas elas foram encabeçadas pelo IBDP, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, que inclusive é um dos patrocinadores desse congresso aqui. O IBDP, na época, tinha à sua frente dois ministros do STJ, ministro Atos Guzmão Carneiro e ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. Ambos, geniais, olharam para o mandado de segurança sendo impetrado diretamente no tribunal, em que a parte formava o instrumento, e se perguntaram, o ministro Atos contava isso, a pena que tenha falecido faz cerca de um ano e meio, não chegou a ver o Código de 2015 entrar em vigor, mas o ministro Atos deu uma grande contribuição a todas as reformas dos anos 90 e também para esse Código, incansável ministro Atos. Ele diz o seguinte, olha, nós perguntamos, por que não transformar esse mandado de segurança num agravo de instrumento? É o agravo de instrumento que a gente tem hoje. O agravo de instrumento em que a gente forma instrumento é um reflexo daquele mandado de segurança utilizado pela advocacia. E, então, a partir de 95, a gente, de alguma maneira, tem a aposentadoria do mandado de segurança como meio de impugnação contra ato judicial. Pedro, isso de forma definitiva? Não. Isso aconteceu no âmbito do CPC. Mas a gente continuou utilizando o mandado de segurança, por exemplo, e continua utilizando nos julgados especiais. Não é? Por quê? Porque lá não há previsão de agravo de instrumento, nem de decisão interlocutória. Por incrível que pareça, a magistratura aceita a decisão interlocutória aplicando o CPC, mas o recurso correspondente, que é o agravo de instrumento, não é aceito. Então, o mandado de segurança continuou vivo, né, no microsistema dos julgados especiais, e o mandado de segurança continua sendo utilizado de forma reiterada também na Justiça do Trabalho, porque na Justiça do Trabalho também não há previsão de agravo de instrumento com essa finalidade. Pois bem, chegamos no CPC 2015. Qual é o estado da arte que antecede o advento do Código? E aí a gente está no ano 2009. Ontem, nos
nos prestigiou aqui com a palestra, o professor Luiz Henrique Volpe Camargo. Ele, apesar de jovem, ele foi o único jurista brasileiro que fez parte de todas as comissões. Da comissão do anteprojeto, no Senado, depois da comissão no Senado, das 2 comissões na Câmara, porque houve 2 relatores, e depois no retorno também no Senado, ele também assessorou o senador na relatoria final, e a professora Tereza Rudalvin, relatora, orientadora minha, orientadora dele também. Foi a relatora do Código. Pois bem, o que se propôs, isso foi falado nas palestras da manhã, foi a implementação de um sistema de precedentes. O professor Marcos Vinícius aqui nos falou que há uma espécie de tripé, baseado no contraditório, baseado na fundamentação e também no sistema de precedentes, mas ele não falou o porquê desse tripé. O período caótico que antecede o advento do Código é simplesmente um período em que você tem um caos jurisdicional, na medida que a entrega da prestação jurisdicional se dá de maneira diferente para casos absolutamente iguais. Todos aqui trabalhamos, ou somos estagiários, advogados, todos nos deparamos em uma situação em que você entra com 2 ações idênticas, e um ganha e outro perde. Eu advogo muito em Florianópolis, sou de Florianópolis. Nós temos 6 varas cíveis na capital. O que se comenta, ou o que se conversa, é que se você entrar com 6 ações idênticas, contra o mesmo réu, inicial igual, contestação igual, é capaz de você ganhar 5 mil na primeira vara, 10 mil na segunda, 15 mil na terceira, na 4ª vara você perde, na 5ª você perde, é litigante de má-fé, e na 6ª vai depender do juiz substituto que estiver lá, porque não tem mais nenhum magistrado que parar na capital. Vai depender. É a tal da jurisprudência lotérica. Como é que se combate jurisprudência lotérica? A busca desse código é uma busca macro. A ideia de você ter decisões iguais para casos iguais. E vejam, o código se depara com várias situações e tentou corrigir muitas das reformas que não deram certo. Por exemplo, em 98, o legislador passou a permitir que um relator, no âmbito de qualquer tribunal, pudesse julgar de forma monocrática, em gabinete. Vejam que isso bate de frente com o princípio do juiz natural, na medida que os tribunais são órgãos colegiados e é natural que se julguem colegiado. No STJ e no Supremo, o professor Alexandre Freire estava falando hoje aqui, falando, na verdade, do plenário virtual, mas a regra dos tribunais superiores é julgamento monocrático. Julgamento monocrático. Vejam, o que se permitia, na verdade, a partir de 98, é que o relator pudesse julgar com base em jurisprudência dominante. Eu pergunto a vocês o que é jurisprudência dominante. Onde é que eu acho? Onde é que eu meço? Como eu consigo verificar se, a respeito daquele tema, aquele julgado que eu achei, ele é majoritário ou minoritário? Percebam que é um conceito vago que deveria ter sido preenchido pela doutrina e pela jurisprudência, mas não foi. Mas não foi. O CPC 2015, implementando esse sistema, teve que alterar várias coisas. E, por exemplo, a expressão jurisprudência dominante não aparece mais no código, lá nas atribuições do relator, como uma possibilidade de decisão monocrática, porque se chegou à conclusão óbvia que a gente não tem ainda mecanismos para aferir o que é jurisprudência dominante ou não. Talvez no futuro o CNJ consiga trazer um placar para a gente. ICMS X, 90%, ISS 10%. Opa! Mas a gente não tem isso. Só que a gente também, nós advogados, também sempre utilizamos a expressão jurisprudência dominante de forma equivocada. Veja se não é mais ou menos assim. Determinado cliente chega ao escritório de vocês, ou chega na mesa de vocês para fazer um prazo, e hoje, o primeiro lugar ou local que a gente vai pesquisar qualquer coisa ligada ao direito é a jurisprudência. É jurisprudência. Aqui em Santa Catarina é natural que você vá na jurisprudência do TJSC. E aí você coloca as palavras indexadoras e acha lá 60 acórdãos. E aí você começa a ler as ementas. E a primeira é contra, a segunda é contra, a terceira é contra, e quarta é contra, a quinta é contra, a sexta é contra, a sétima é contra, a oitava é contra, a nona é... Ah, meu Deus. Lá, na 58, você acha uma a favor. Yes! Acórdão de 1992. Desembargador Wilson Guarani, o relator. Grande magistrado aposentado. Não dá. Então eu vou ter que ir para outro tribunal.
eu vou para o STJ, afinal de contas, o STJ que vai dar a palavra final a respeito desse tema. E aí, no STJ, acontece a mesma coisa. Eu só acho um acórdão de 2001 favorável a mim. Então, não vai dar. Vou ter que apelar. Um tribunal bom para pesquisar é o nosso tribunal vizinho aqui do Sul, Tribunal do Rio Grande do Sul. Lá, há grande chance de você achar algo favorável. O TJ de Minas Gerais também tem essa peculiaridade de ter entendimentos um pouco diferentes do restante do país. O fato é que você acha, no final das contas, não é? E aí já está todos os estagiários, já estão os estagiários do escritório, os advogados, para achar no último tribunal. E aí você acha, então, no TJ qualquer, uma decisão favorável, e todo mundo com frio na barriga para ver o ano, e quando você vê o ano, o acórdão é recente, o acórdão é agora, de setembro de 2017, aí yes. O que o advogado faz ao peticionar? Ele escreve assim: e a jurisprudência brasileira já pacificou. E cola a ementa. Isso, no novo código, é litigância de má-fé. Porque o ônus argumentativo nosso, o sistema de precedentes, é justamente dizer por quais motivos esse acórdão está correto e não os demais, talvez majoritários. Mas vejam como isso é complicado. Nós temos um outro fenômeno. Algumas ementas dos tribunais superiores não refletem o teor do acórdão. Você vai para a pesquisa e a gente só fica pesquisando ementa. A jurisprudência, a ementa é favorável. Você olha a ementa e diz, ganhei. Aí você imprime o acórdão, perdi. Porque a ementa não reflete o teor do acórdão. Claro que isso é raro de acontecer, mas não pode acontecer nunca, quando você quer implementar um sistema de precedentes. Uma das partes que mais foram alteradas no novo código foi a parte de recursos. E essa parte, justamente, de decisões interlocutórias. E o código traz um resgate, portanto, daquilo que havia no código de 39. No CPC atual, a regra é que decisão interlocutória não é agravável. Essa é a regra. Artigo 1009, parágrafo 1º. O primeiro dogma quebrado, portanto, nesse ponto específico, é que a apelação no novo código recebe a incumbência de impugnar sentença e decisão interlocutória. Vejam, no novo CPC, a apelação serve para atacar sentença e decisão interlocutória. Quais? Todas. Todas as decisões interlocutórias devem ser impugnadas por meio de apelação. Isso a gente nunca teve. No CPC de 39, as interlocutórias eram irrecorríveis, e agora elas são impugnáveis por meio de apelação civil. Pedro, mas tem agravo de instrumento? Tem agravo de instrumento. Vocês peguem o artigo 1015 do Código, e lá vocês vão achar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Claro que está lá a tutela provisória. Ok, é o agravo do dia a dia. Mas o Código adota, portanto, a ideia do CPC de 39 de trazer um rol taxativo de decisões agraváveis. E aí a minha posição, o rol é taxativo. O rol é taxativo porque é um rol de exceção. Em um rol de exceção, uma regra de hermenêutica clássica. Você não pode interpretar um rol de exceção, que quebra uma regra geral, com uma interpretação ampliativa. Mas alguns autores defendem isso, que o rol seria meramente exemplificativo. Outros que não tiveram coragem de escrever isso, e são mais talentosos, propõem uma espécie de interpretação horizontal extensiva. Como assim, Pedro? Esse dispositivo tem 13 incisos, o 1015. É como se você pegasse, por exemplo, o inciso 3º e fizesse, na verdade, uma ampliação horizontal. Você não está criando uma nova hipótese, mas você está estendendo essa. Me parece que as duas opiniões são equivocadas, mas isso é uma posição minha, e registro aqui que a doutrina muito mais, talvez, mais balizada, né, mais forte do que a minha, em sentido contrário. Mas vamos lá. Quais são as hipóteses agraváveis? São 14. São 14 hipóteses de agravo. No artigo 1015, você vai ter 13 incisos, o inciso 12 foi vetado pela Presidência da República na época, então, portanto, 11 incisos. E o inciso 13, ele fala em outras hipóteses expressamente previstas em lei. Aí alguém vai dizer, opa, mas peraí, então é exemplificativo. Não. O inciso 13, ele é uma cláusula de fechamento e não uma cláusula de abertura.
O que o legislador está dizendo são essas hipóteses e outras expressamente previstas em lei. São 3. A primeira é o parágrafo único, que está logo ali embaixo. Uma tecnia legislativa, a meu ver, porque deveria ser um inciso do artigo 1015, mas o legislador preferiu trazer no caput, não é? Uma declaração expressa de que interlocutórias no âmbito da execução, do cumprimento de sentença, da liquidação de sentença no processo de inventário são agravadas. Existem mais duas hipóteses escondidas no Código. Quais sejam? Primeira delas, artigo 1037, parágrafo 13. É a 13ª hipótese, e essa hipótese tem uma conexão total com a palestra do professor Alexandre Freire, que falou dos impactos dessas decisões, ou do sobrestamento dos processos em repercussão geral e em recursos repetitivos, no âmbito, não é, do primeiro e do segundo graus, que é o tema da palestra dele. Imaginem vocês que vocês têm um processo que tramita aqui em Joinville e, de repente, vocês se deparam que ele foi suspenso por conta de um tema, não é, que foi afetado no STJ, no Supremo, e aí você tem uma decisão que é do cartório, muitas vezes não é o magistrado que profere essa decisão, suspendendo o seu processo. Pois bem, eu sou professor da PUC-Rio já há alguns anos, e algumas coisas acontecem no Rio, né? Um aluno, colega, advogado, estava me contando já faz 1 ano e meio, que ele tinha um processo que foi suspenso por conta desse sistema, na seguinte situação. A Light, ela é a concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, é a nossa Celesc. E há uma série de demandas repetitivas contra a Light no Rio. Pois bem, quando há essa decisão de afetação, o CNJ, um canal com os tribunais, e o tribunal, junto com as varas nas comarcas de origem, um canal que utiliza palavras indexadoras para você localizar qual é aquele tema, que são as mesmas palavras indexadoras que a gente utiliza para fazer pesquisa de jurisprudência. Pois bem, naquele processo especial contra a Light, por ela ser uma concessionária de energia elétrica, o Tribunal do Rio de Janeiro utilizou a palavra concessionária entre as palavras indexadoras. E esse advogado estava me contando que ele tinha uma demanda contra uma concessionária da Chevrolet e o processo dele foi suspenso por causa da palavra concessionária. Vejam, aqui é um erro grosseiro, percebe? Aqui ia ficar muito fácil. Mas existem hipóteses que não, que eu vou ter que ler a petição inicial, ver qual é a causa de pedir, ver qual é o pedido, ver se a fundamentação do acórdão, né, que gerou o leading case é o mesmo do meu... Eu tenho que ter um juízo de mérito ali. Pois bem, o CPC 2015 prevê nesse 1037, parágrafo 9º, a possibilidade de, uma vez seu processo suspenso, você atravessar uma petição para o magistrado, uma petição que é a petição de distinguishing. O que é o distinguishing? Distinção. Excelência, meu processo é diferente. No caso da concessionária, muito fácil, mas em outros casos você vai ter que elaborar. Vejam, uma vez recebida essa decisão, é o magistrado quem decide se o processo fica agora suspenso mesmo, ok? Ou não, ou se ele continua a tramitação. Dessa decisão do juiz, cabe agravo de instrumento. Onde é que está? No 1037, parágrafo 13. É uma 13ª hipótese, eu chamo de uma hipótese escondida dentro do Código. E qual é a última? A 14ª. Bom, a 14ª, aí eu abro um parêntese aqui. O Código 2015, ele inova em outro ponto. O Código 2015 permite que o magistrado julgue o mérito em momentos distintos do procedimento. Nós sempre aprendemos no sistema brasileiro a sentença una, que o mérito só pode ser julgado em sede de sentença. A expressão tutela da evidência nem é uma expressão nova. A doutrina já utilizava no Código passado. Na possibilidade de processos com mais de um pedido e, eventualmente, algum deles não contestado, poderia-se antecipar a tutela da evidência. Só que essa decisão era uma decisão provisória que deveria, ao final, portanto, em sentença, ser confirmada, junto com o julgamento dos demais pedidos. O CPC 2015 quebra essa regra e permite que o mérito, então, seja analisado na sentença decisão final ou em decisão interlocutória anterior. O exemplo que eu gosto é um acidente de trânsito. Vejam, um acidente de trânsito pode gerar várias ações, vários processos. O que a gente faz todos os dias é acumular ações. Acumular ações significa acumular pedidos por meio de um único processo. Então, eu
tenho um acidente de trânsito, ajuizo uma ação contra o réu e faço 3 pedidos. Dano material, R$7.000 no meu para-choque. Dano moral, ele me ofendeu e tentou me agredir depois do acidente. E lucros cessantes, porque eu também trabalho de Uber e fiquei sem o carro durante 20 dias ou 30 dias. Vejam que eu poderia ter ajuizado 3 processos contra esse réu, mas eu ajuizei um único processo com 3 ações, acumulando pedidos. Aí vem a contestação, vem a defesa, tema da nossa palestra ontem, do professor Marcato. E nessa defesa, o réu, ele não fala nada a respeito da culpa. E, portanto, eu tenho uma confissão ficta, uma revelia em relação a esse ponto. Mas ele rebate os outros 2 pedidos. O dano moral, ele alega que ele, na verdade, não tentou agredir o autor, e sim o carona, e pede, na verdade, aí uma espécie de instrução, portanto, não é? Prova testemunhal. E em relação aos lucros cessantes, eles não, precisam de uma perícia para verificar quanto é que ele recebe por mês mesmo, porque o Código 2015, nessa situação, permite que o magistrado julgue o primeiro pedido, aquele que não foi rebatido. Vejam que essa decisão é uma decisão definitiva. É tutela definitiva, não é tutela provisória. Você está julgando, na verdade, aquele pedido. Esse pedido não vai ter que ser confirmado em eventual sentença futura, não. Essa decisão, ela faz trânsito julgado, ela faz coisa julgada material, ela tem execução definitiva, ela pode ser objeto de ação rescisória, e ela é impugnável por meio de quê? De agravo de instrumento. Decisão de mérito. Onde é que está a previsão de recurso contra essa decisão? Está lá no 1015, inciso segundo. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito. Então, essa não tem problema. Mas a decisão ela pode ser sem mérito. Decisão parcial sem mérito. Exemplo. Na sequência, o juiz designa uma audiência de instrução para ouvir as testemunhas em relação à questão da eventual agressão verbal ou agressão física. E se constata pelas testemunhas que, de fato, quem foi agredido não fui eu, o autor, e sim o réu. E sim o meu carona aqui. De maneira que, portanto, eu sou parte legítima para esse pedido. Depois da audiência, terminada a audiência de instrução, o juiz ele pode julgar o pedido. E vai julgar o quê? Vai extinguir essa parte do processo sem resolução de mérito. Bom, essa decisão parcial sem mérito não está no rol do artigo 1015. É essa hipótese que é a 14ª. Ela está escondida também no 354, parágrafo único do Código. Como é que está meu tempo, Thaís? Acabou. 2 minutos? Ah, então posso falar mais 12. Esse agravo de instrumento que trata de decisões cujo objeto são decisões parciais, que tratam de tutela definitiva e não de tutela provisória, esse agravo ele tem que ser processado por um regime especial. Vejam que essas decisões interlocutórias de mérito sem mérito, elas têm bico de pato, pé de pato, faz quaquá, mas não é pato. Ela é quase uma sentença, mas não é sentença. É decisão interlocutória. Definitiva. Decisão interlocutória definitiva. O recurso que cabe é agravo de instrumento. Mas esse agravo, repito, tem que ser processado por um regime diferenciado do agravo comum. Por quê? Porque um agravo comum, ele trata de tutela provisória. O agravo não é um recurso anômalo no sistema, na medida que ele é o único recurso interposto diretamente no tribunal. Todos os demais recursos você interpõe perante o juízo ACO, perante o juiz que proferiu a decisão impugnada, não perante o juiz que vai decidir o recurso. E é por isso, por exemplo, que o agravo do instrumento chega nas mãos do relator sem contraditório, sem contrarrazões. Vejam, esse agravo, eu sustento, ele tem algumas peculiaridades. Não cabe retratação do juiz. Nós sabemos que um magistrado, uma vez interposto o agravo de instrumento no tribunal, e informado no primeiro grau a interposição do recurso, o magistrado pode se retratar. Pode, mas nessas decisões não, porque essas decisões são definitivas e aqui a preclusão pro judicato. Portanto, o 1018, parágrafo 1º, não se aplica a esse agravo aqui. Vejam que aqui eu estou propondo uma interpretação sistemática.
O CPC 2015, eu dizia, ele tem um diferencial em relação aos anteriores. Ele é o primeiro CPC brasileiro que é processado, o seu trâmite, vamos dizer assim, formal perante as casas legislativas, num período democrático. E muitas pessoas participaram dessas comissões. E isso faz com que o código tenha muitas incongruências internas. E alguns dispositivos estão lá, mas não dialogam com o restante do código. É como se alguém tivesse esquecido o dispositivo lá. Em alguns pontos aqui, o legislador se ateve ao que interessava. Eu sustento que, por exemplo, imagine que essa decisão seja uma decisão, esse processo, ele seja ajuizado contra a Fazenda Pública. Lato sensu. Nós sabemos que há remessa necessária contra a Fazenda Pública. E são 3 pedidos, um contra a Fazenda Pública é julgado procedente. Nós sabemos que a remessa necessária impede a eficácia da decisão. Se o magistrado não remeter essa decisão para o respectivo tribunal, é como se essa decisão não servisse para nada. Eu proponho aqui que seja feito o agravo de instrumento de ofício. Pedro, mas isso é uma aberração? Não é. O ministro Alfredo Buzai tem um livro 75 que chama Apelação de Ofício. Aqui um agravo de ofício, porque caso contrário, repito, a decisão do magistrado de nada servirá. Vai ter que aguardar toda a instrução dos demais pedidos para produzir efeitos apenas quando confirmada pelo tribunal. Eu sustento a via adesiva como hipótese de cabimento para esse agravo de instrumento, uma vez que esse julgamento pode ser parcial e ter sucumbência recíproca. O efeito suspensivo do agravo, esse dispositivo 356, parágrafo 2º, eu não sei se ele é o pior do código, mas uma coisa é fato. Ele está lá porque esqueceram dele. Esqueceram dele. Ele propõe que essa decisão, no caso, em sede de julgamento parcial, tem eficácia imediata. Pudesse produzir efeitos se fosse uma decisão condenatória. Vejam a incongruência do sistema. A sentença, por ser ao final, tem uma apelação com efeito suspensivo como regra. O agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, mas o 356, parágrafo 2º, diz que sim. Está errado esse dispositivo. Está errado. O argumento é esse, o dispositivo está errado. E, a meu ver, uma vez ter posto o agravo no tribunal, automaticamente o efeito suspensivo deve ser concedido. Depois, sustentação oral. O 937 do Código trata da sustentação oral. Nós temos sustentação oral no novo Código para apelação, como sempre tivemos. O Código traz uma novidade em relação à sustentação oral. Também cabe sustentação oral em agravo de instrumento que trata de tutela provisória. Mas a tutela definitiva não está ali. Nós temos que interpretar. Nosso tribunal aqui está aceitando. O nosso tribunal, o nosso TJSC está aceitando nessa hipótese. Claro que a gente sempre vai ter uma questão muito ruim, a questão da segurança, a questão de casuística, né? Determinada Câmara pode aceitar, mas pelo que a gente tem percebido na ordem, por meio do observatório da OAB, em relação à aplicação do novo Código, se está aplicando ou não, me parece que sim. Outro dia eu estava, não sei onde, falando, e eu digo que o Código está num limbo, né? Período de limbo. É como se o Código estivesse assim, esperando ele pegar de vez. E eu gosto de dizer que nós estamos num período de aplicação seletiva do CPC. Aplicação seletiva. O que seria aplicação seletiva? É mais ou menos assim. Se o magistrado ele gosta do dispositivo, ele aplica. Se ele não gosta, ele não aplica. Por N motivos. Então, nós somos um país que tem alguns fenômenos, né? O primeiro deles tem lei que pega e lei que não pega. A discussão é um pouco essa, quando o Código vai pegar de vez. Eu estou aguardando o STJ começar a julgar os processos ou os recursos especiais interpostos depois do advento do Código, para ver como ele vai ter que aplicar essas vedações de jurisprudência defensiva. Mas isso não é algo novo. O professor Humberto Teodoro Júnior teve em Florianópolis no ano passado, num congresso muito parecido com esse, também produzido pelo BDP e pela ESA, e contava o seguinte: o CPC de 73 entrou em vigor em 74, um ano também de vacatio legis. E ele advogava na época, foi fazer uma audiência de instrução no interior de Minas Gerais. Para quem não sabe, o professor Humberto Teodoro é de Belo Horizonte. E lá chegando, uma comarca muito pequena, estacionou o carro, foi para a audiência de instrução, testemunhas e tal. Aí o magistrado olha para ele e diz assim: o doutor não é da cidade. Ele falou: não sou de Belo Horizonte. Ah, então o doutor fique sabendo o seguinte: eu fiz uma reunião com os advogados da cidade, que eu não me lembro o nome, que são seis advogados, e
nós resolvemos continuar aplicando o CPC de 39. Porque a gente estava acostumado, e a gente continua aplicando o CPC de 39 aqui. O doutor fique sabendo, então, que essa audiência vai ser conduzida sob a égide do Código Revogado e o processo está sendo também conduzido pelo procedimento anterior. Aí o professor Roberto Teodoro, muito educado, ok, ele conheceu o código passado, e depois o processo tramitou, né, só não me recordo da comarca. Vejam que esse magistrado já era um futurista, né? Sim, porque o novo código permite negócio processual. Hoje, se vocês pegarem todos os advogados, o problema é juntar todos os advogados de Joinville, não é? Com o magistrado e dizer, se todo mundo aceitar a flexibilização do procedimento, ok. Mas voltando aqui. O legislador, num ponto, ele verificou que são idênticos a apelação e o agravo de instrumento contra a decisão de mérito. Para quem não sabe, o CPC 2015, ele, ao mesmo tempo em que ele revogou ou extinguiu os embargos infringentes, ele criou uma regra de julgamento que chama regra de complementação do julgamento, ou julgamento estendido. Nada mais é do que a seguinte hipótese. Uma apelação é julgada por 3 desembargadores. Se por um acaso o julgamento for maioria 2-1, você tem que trazer mais um magistrado para complementar. Mais 2, perdão, para poder virar o julgamento. Então é a regra de complementação. É a regra do 942. Ela trata da apelação. Esse dispositivo, no parágrafo 2º, tem previsão de que, se o agravo de instrumento tratar do mérito, também tem a regra de complementação. Aqui o legislador, conseguiu verificar que, de fato, nós temos um sistema muito parecido entre a apelação e o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Sugiro que vocês, como advogados, provoquem os tribunais, os respectivos tribunais, para aplicar isso, sobretudo em relação à sustentação oral. Algumas regras estão sendo aplicadas, outras não. Meu tempo estourou, Thaís? Estourou. Ela fez uma carinha assim. Último dogma. E aí eu finalizo, prometo. Contrarrazões no novo código. Contrarrazões são defesa. Sempre foram defesa. Contrarrazões são a contestação no âmbito recursal. Para que servem as contrarrazões? Para apontar vícios no recurso, por meio de preliminar, e no mérito defender a sentença, defender a decisão impugnada. Pois bem, o CPC 2015 concede às contrarrazões a natureza jurídica de recurso. De recurso. Recurso, Pedro, é. Eu acho que aqui agora estamos só entre advogados, o nosso desembargador já foi embora, então eu posso dizer, não é? Para não dar ideia. Já algum tribunal do Brasil vai instaurar preparo nessas contrarrazões. Aguardem. Qual é a hipótese? Nós temos alguns juízes que sofrem de bipolaridade. O que é um juiz bipolar? Ele indefere a prova do autor, o autor pede a prova, ele indefere, e depois, na sequência, ele julga improcedente por falta de prova. Ok? Vejam, isso por N motivos. Via de regra, porque muda de magistrado. Ok? Ele indeferiu a prova que o autor pediu e depois julgou improcedente por falta de prova. O autor não se descobriu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. É o que está escrito lá. Julga improcedente pedido. Vejam, a decisão que indefere a prova é uma daquelas das quais não cabe agravo de instrumento. Ok? Não cabe agravo. Indeferiu a prova, não há o que fazer. Você fica inerte. E depois, você se depara com uma decisão contrária a você vai atacar a sentença e a decisão interlocutória anterior. É a regra geral. Afinal de contas, a apelação no novo código serve para atacar sentença e decisão interlocutória. Aqui fica muito tranquilo. Bom, e as contrarrazões quando surgem? Quando o juiz não é bipolar. O juiz indeferiu a prova pelo simples fato de ele estar convencido com a prova documental. E nós, advogados, a gente pede todas as provas do mundo, não é? Na inicial, requer todas as provas admitidas em direito. Todas. A gente nem sabe o que está pedindo, mas isso faz isso, já está lá no modelo. Pois bem, o fato é que o juiz indeferiu a prova. Ele deferiu a prova porque ele estava convencido do meu direito, na sequência ele julga procedente o pedido meu do autor.
A pergunta é, eu, autor, posso recorrer da decisão interlocutória lá de trás que deferiu a prova? A resposta é não. Porque me falta legitimidade. Só pode recorrer a parte vencida. Se eu ajuizei uma ação e pedi 100 mil, e o juiz me concede 100 mil, eu não posso recorrer, eu ganhei tudo. Percebem? Eu não tenho interesse em recursal. Quem é que vai recorrer dessa sentença? A parte contrária. É o réu quem vai recorrer, porque foi condenado a me pagar 100 mil. E no momento que ele recorre, ele coloca em xeque a minha vitória. Percebam que no momento que ele recorre, surge o meu interesse recursal de atacar a decisão lá de trás que deferiu a prova. Então eu vou contrarrazoar. Vou defender a sentença nas contrarrazões no primeiro momento. E depois, de forma subsidiária, não é em preliminar, é depois, eu vou atacar a decisão lá de trás, alegando o quê? Cerceamento de defesa. Percebam que eu tenho uma prejudicial aqui, entre a apelação e as contrarrazões como recurso. No Código passado era muito diferente, Pedro? Não. No Código passado, da decisão que deferia a prova, cabia um recurso chamado agravo retido. Como o próprio nome diz, ele ficava retido. Mas esse agravo não existe mais. Ele foi retirado do sistema. De maneira que você não tem mais o que fazer naquele momento. E a preclusão, que se dava em 10 dias se você não interpusesse o agravo retido, agora se dá no momento da apelação ou das contrarrazões. E aí vamos para a parte final. Essa apelação, recurso, com as contrarrazões, que também são recurso, chegam no tribunal. Portanto, nós temos recurso do apelante e do apelado, só que a do apelado em sede de contrarrazões. E nada tem a ver isso com recurso adesivo. Recurso adesivo serve para atacar a sentença. Nas contrarrazões, eu ataco a decisão interlocutória lá de trás. O tribunal vai julgar o recurso de apelação. O que está vedado ao tribunal? O tribunal simplesmente não pode dar provimento à apelação com um argumento de ausência de prova sem analisar as contrarrazões. Se fizer isso, cerceamento de defesa. O tribunal não pode fazê-lo. O tribunal, por outro lado, se ele entender que, de fato, as provas são frágeis, com aquelas provas ali eu daria provimento ao recurso de apelação do réu e julgaria improcedente o pedido do autor, o que faz o tribunal? Suspende o julgamento da apelação e vou julgar as contrarrazões. Se ele negar provimento à apelação, as contrarrazões já perdem o objeto prejudicial, mas aqui não é o caso. Aqui o tribunal, na verdade, está verificando que realmente houve a prova é frágil. Bom, se a prova é frágil, eu tenho que analisar as contrarrazões, recurso. E verificar se realmente houve cessamento de defesa. Porque não é qualquer indeferimento de prova que implica cessamento de defesa. Tem que ver se, de fato, a prova foi requerida, se aquela prova consegue comprovar aqueles fatos, se a prova é legal, se a prova testemunhal pode ou não para aquele contrato. Mas aí o magistrado, o relator, junto com o órgão colegiado na sessão, verifica que realmente houve cerceamento de defesa. Vejam só como é que fica o dispositivo. O dispositivo é assim. A primeira Câmara de Direito Civil, no TJ de Santa Catarina, por unanimidade de votos, ou maioria de votos, o que está fazendo? Está dando provimento às contrarrazões, e julgando prejudicado o recurso de apelação. Prejudicada, por quê? Porque precisa produzir prova. No Código passado, qual era a regra? Quando você constatava cessamento de defesa em julgamento de apelação ou de contrarrazões, o tribunal anulava tudo, todo o procedimento. Ele anulava as contrarrazões, a apelação, a sentença, as alegações finais, voltava lá para a decisão saneadora, para que fosse proferida uma nova decisão saneadora, agora, portanto, produzindo prova. Você perdia todo o procedimento. O novo Código impede que isso seja feito. Artigo 938, parágrafo 3º, vai trazer uma regra que a professora Tereza Rudolvin repete de forma sistemática há anos. Processo significa andar para frente. É processo. Então, o que determina o Código? Você suspende o julgamento da apelação e determina a produção de prova. Se o processo for na capital, o próprio relator pode produzir a prova no tribunal. Mas se ele achar que não é conveniente, ele pode baixar para a vara de origem. Você produz a prova e, uma vez produzida a prova, essa prova retorna para o tribunal e o tribunal dá seguimento ao recurso. Isso é a gente dar o maior aproveitamento possível no julgamento dos tribunais. O duplo grau de jurisdição foi absolutamente mitigado pelo novo Código.
Processo chegou no tribunal, abriu a competência do TJ, do TRF, e assim deve julgá-lo no mérito, que é um outro tema para a gente conversar um outro dia. Muito obrigado.